todos, boa tarde, aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal para mais um importantíssimo vídeo para nós. Tem uma matéria inclusive agora recente do jornal Times of Israel, né? E está tendo mudanças na política de Israel, porque Israel está se preparando e ao que tudo indica, nos próximos dias aí, semanas, Israel vai começar uma operação intensa no norte, né, ali contra o Hezbollah no Líbano. Ou seja, Israel vai atuar lá dentro, vai invadir o Líbano realmente, não tem outro caminho. O próprio atual ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que a única forma de trazer os residentes de volta para morar em suas casas no norte de Israel é que a IDF faça uma operação dentro do Líbano para erradicar, para destruir logo o poder do Hezbollah. E isso aí já está todo de acordo. Qual é o problema? O governo Netanyahu, né, ele é um governo que também quer fazer isso. Netanyahu quer muito destruir o Hezbollah. Eles têm uma intenção, aí você tem que pensar que a visão do Netanyahu, junto com seus principais ministros que apoiam o governo dele, que é o Itamar Gvir, este aí, inclusive, ele se opõe ferozmente contra a criação de um Estado palestino, tá? E o governo do Netanyahu já votou e já foi aprovado no Knesset que jamais vai existir um Estado palestino. Israel nunca vai concordar com isso. Sob este governo, não. E agora, né, já faz um tempo que Israel quer operar no Líbano, quer anexar Cisjordânia, né, quer tomar mais territórios aí dos palestinos e tudo mais, só que há algumas resistências. O próprio chefe da Força de Defesa de Israel, né, seria o representante das Forças de Defesa, o chefe do Estado-Maior, que é o Harzi Alevi, e ele se opõe a essa operação. É um militar, então é óbvio, o militar ele conhece do campo de batalha mais do que os políticos, se bem que o Netanyahu ele era todos os membros do governo israelense eram militares, mas ele conhece todos os detalhes do conflito, etc. e tal. Além disso, né, quem também aparentemente se opunha a essa decisão era o atual chefe, né, da defesa, o Yoav Gallant. Por conta disso, agora, o Netanyahu está se preparando, junto com seus ministros, para demitir o Yoav Gallant e vai chamar para compor, para ser o novo ministro da Defesa, o Gideon Saar. Eu queria falar para vocês quem é esse sujeito, né, o que ele pensa. Olha só, a notícia é de agora, tá? Em acordo para se juntar ao gabinete, Saar pode obter veto sobre reforma judicial e escolha do chefe da IDF, das Forças de Defesa Israelense. Os rivais políticos estão deixando a guerra de lado em prol da política, acusa o ex-aliado de Saar, Gantz. O acordo é perigoso, mas é o que é, disse o primeiro-ministro citado. Por quê? Porque quem acompanhou lá desde 2017, 2018, o Gideon Saar ele disputou a liderança do partido Likud contra o Netanyahu. Eles tiveram muitas de rixa um com o outro, muitos problemas mesmo, e ele tentou inclusive derrubar o Netanyahu dentro do partido para se tornar o líder do Likud. Não conseguiu porque o Netanyahu ele é um rei do Likud, é muito difícil tirar ele. Ele é igual o Lula é pro PT, ou é o Netanyahu pro Likud. Não dá para tirar ele, pra você tirar ele você não tem quem coloque no lugar. Não tem uma força como o Netanyahu, né? E ele tem um poder muito grande, mas o Gideon Saar se opôs bastante a Netanyahu, então eles têm muitos problemas um com o outro na forma de lidar com a política israelense, né? Principalmente na questão palestina, questão externa. E eu acredito que o Gideon Saar está sendo convocado porque ele é muito mais radical. Se as pessoas acham, se o mundo acha que o Netanyahu ele já é radical, que o governo é extremista, o Netanyahu está chamando um aí ainda mais, porque vocês vão ver a visão dele, né? Que é esse sujeito aqui, tá? Esse aqui é o Gideon Saar, que está olhando aí para frente. Olha só, sob um acordo emergente para trazer o partido... E ele saiu do Likud e fundou o partido Nova Esperança, não New Hope. Para a coalizão, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu provavelmente dará ao presidente do partido, Gideon Saar, o poder de veto sobre medidas relacionadas à controversa reforma judicial, que é o quê? A reforma judicial é aquela que o Netanyahu quer tirar o poder do judiciário, principalmente para ele fugir logo dos problemas que ele tem com a justiça, tirar o poder do judiciário e entregar o poder para a Câmara, bem como uma palavra a dizer na escolha do próximo chefe do Estado-Maior.
Reportagens da mídia hebraica expondo supostos termos do acordo surgiram em meio a uma onda de rumores de que Netanyahu está se preparando para demitir o ministro da Defesa Yoav Gallant e está considerando nomear Saar como seu substituto. De acordo com o site de notícias Walla, Saar teria autoridade para interromper quaisquer iniciativas legislativas destinadas a restringir o poder judiciário, efetivamente frustrando os esforços do ministro da Justiça Yariv Levin para reativar a iniciativa que foi amplamente congelada em 7 de outubro. Saar, ele é um ex-ministro da Justiça, expressou oposição a grandes partes da reforma que ele e outros críticos disseram estar minando a democracia de Israel. Levin e outros membros do gabinete de Netanyahu estão recentemente pedindo para reviver a reforma. Eles querem reformar, né? Tirar poder dos juízes e entregar o poder total para a Câmara e para o Netanyahu. Netanyahu conseguir isso aqui, trazer o Saar e conceder, ele conseguir esse trunfo, eles vão operar com muito mais força e vão ter total poder na mão do legislativo, né? Que é o que ele quer. Então, ele está negociando com o Saar, só que até agora, oficialmente, o Saar disse que não há nada de novo nas conversas, o gabinete de Netanyahu disse que não fez proposta nenhuma para o Saar, então nós vamos ter que acompanhar os próximos dias. Mas tudo isso aqui, tá? Isso aqui está acontecendo porque esses membros atuais do governo israelense se opõem a uma invasão do Líbano, a uma guerra total contra o Hezbollah, e o Netanyahu está cansado disso e agora eles querem uma guerra. E quem está se opondo à agenda vai sair do caminho. Olha só, além disso, tanto o Haaretz quanto o Ynet relataram que Netanyahu e Saar concordaram em escolher em conjunto um novo chefe do gabinete de DF para substituir o tenente-general Herzi Halevi, que estaria se preparando para renunciar em dezembro. O Haaretz informou que ainda não está claro se ele pretende esperar ele renunciar ou se vão forçar ele a sair logo, porque o relatório também citou fontes dizendo que o primeiro-ministro está estabelecendo bases para a saída de Galã, ao espalhar rumores de que o ministro da Defesa se opõe a uma operação no norte. Aparentemente, tentando desmascarar essas alegações, Galã afirmou na segunda que somente uma ação militar contra o Hezbollah permitirá o retorno de dezenas de milhares de israelenses evacuados para suas casas. O Galã, esse aqui de preto na foto, então, pelo jeito, ele está para partir dessa para melhor, né? E do lado dele, aí, à esquerda dele, é o Herzi Halevi. Membros do gabinete de Netanyahu vêm pedindo a demissão de Galán há meses, irritados, entre outras questões, com a oposição a um projeto de lei de alistamento. O projeto de lei se opõe a um projeto de lei de alistamento militar dos ultra-ortodoxos, apoiado pelo governo, e seu rompimento público com o primeiro-ministro sobre os termos de um acordo proposto para a tomada de reféns, né? E aí, eles dizem, inclusive, que se o Saar não vier, então, né, se ele não puder receber o cargo de ministro da Defesa, colocaria ele como ministro das Relações Exteriores, né, que também é uma forma de Israel mostrar para o mundo qual é a visão dele. Ele trabalharia como um secretário de Estado, é o equivalente, né? E aí o Katz, o Israel Katz, que hoje está aí nas finanças, né, iria para o ministro das Relações da Defesa, ministro da Defesa. E as coisas estão se colocando nessa situação. O gabinete do ministro negou as negociações com o Saar e tudo mais. Um dos pontos de atrito que atrasam a finalização, de acordo, né, pode ser a objeção da esposa do primeiro-ministro, Sara Netanyahu, de acordo com o relato da mídia hebraica. Sara se opôs à nomeação, concordou com ela e voltou atrás. O Walla citou fontes. Não sabemos porquê. Saar, um ex-parlamentar e ministro Likud, juntou-se à coalizão ao lado do Partido Unidade Nacional de Benny Gantz após a invasão do Hamas, em 7 de outubro, no sul. Ele anunciou a saída de seu partido em março após uma demanda para ser admitido no gabinete de guerra de alto nível, já dissolvido, ter sido negada. E aí tudo mais, a gente já, né? Isso aqui é um problema muito grande, né? Eu acho que, na minha visão, eu acho que é muito importante, porque quem dá o caráter religioso e judaico para a nação realmente são os ultra-ortodoxos, eles estudando a Torá, eles que imprimem o caráter religioso do Estado, a cultura do Estado é mantida por eles, é firmada por eles, sustentada por eles. Mas os jovens, o Israel precisa de uma cota dessa aí para ir para o conflito. Assim. Se precisar entrar em guerra, eles não vão ter saída, não. A própria população vai se irritar contra eles, né? Não pode acontecer, Israel não pode se dividir a tal ponto. E aí, isso aí eu
o ex-ministro da Defesa, era o Benny Gantz. Então aí vai ter muita conversinha furada, muitas críticas e um monte de coisa que eles vão colocar um contra o outro. Mas eu gostaria de falar para vocês, mostrar para vocês, né, quem é Saar e o que ele pensa, né? Aqui, o Gideon Saar. Gideon Moshe Saar é um político israelense que serviu como ministro da Justiça entre 21 e 22. Saar foi anteriormente membro do Knesset pelo Likud, vice-primeiro-ministro por um breve período em 2021, além de ocupar os cargos de ministro da Educação. Ele nasceu em 66, né, em 9 de dezembro, interessante, 9 de dezembro de 1966. Nascido em Tel Aviv, filho de uma judia Mizrahi, bucariana, né, e filho do Shmuel, que é um médico, um judeu, acho que nascido na Ucrânia. Então ele é de origem ucraniana. Bom, interessante, mas eu quero só falar para vocês aqui a visão política dele. Saar declarou que se opõe a uma solução de dois estados, argumentando não há solução de dois estados, há no máximo um slogan de dois estados, e que seria um erro retornar à ideia de estabelecer um estado palestino na Judéia e Samaria como uma solução para o conflito. O que significa isso? Assim como é desejo do Netanyahu e dos seus ministros aliados, ele vai entrar e ele é totalmente contra toda a ideia do Yoav Gallant, do atual ministro da Defesa, ele é contra, então ele é muito radical. Inclusive, para ele, Israel tem que tomar a Judéia e Samaria, que é a atual Cisjordânia governada pela autoridade palestina. Entendeu? Então o Netanyahu está fazendo essas jogadas porque se começar um conflito com o Hezbollah, a Cisjordânia vai ser tomada. E ninguém vai prestar atenção na Cisjordânia. Ele, inclusive, ele protestou, né? Lá na época de 82, quando Israel fez um tratado de paz com o Egito e devolveu a Península de Sinai, ele protestou contra. Ele estava junto com o movimento ultranacionalista TIA, né, o TIA, e ele queria que Israel nunca devolvesse o Sinai, mas tomasse o Sinai e colocasse judeus para morar ali, e tomasse para si. E ele quer tomar a Judéia e Samaria, como eu falei. Israel só vai ter um reino de Davi, um governo de Mashiach, quando Judéia e Samaria voltar para sua mão. Porque se não voltar para sua mão, não tem sentido. Esse estado, esse reino de Davi aí vai ser muito fake, muito errado. Inclusive eu postei para vocês no Telegram de uma jornalista kuwaitiana, né, dando entrevista de que o objetivo de Israel, principalmente se o Donald Trump voltar ao poder com apoio irrestrito a Israel, o objetivo do Estado israelense é restabelecer e recriar o antigo Estado de Israel, que é do Nilo até o Eufrates, que é a terra que Deus prometeu para Abraão, né? E aí restabelecer o antigo reino de Davi, né? O trono de Davi novamente. E o Saar é totalmente a favor disso, tá bom? Para ele, o que seria um erro, né, devolver Judéia e Samaria, ele expressou apoio a uma solução de longo prazo envolvendo a Jordânia, que seria o quê? Ele apoiou a anexação da Cisjordânia e apoiou a ideia de autonomia palestina em uma federação com a Jordânia, ou seja, os palestinos recebam terra da Jordânia, porque a Jordânia já foi criada para eles, né? Os palestinos têm um estado, é a Jordânia. Inclusive a princesa deles lá, do reino Hashemita, é uma palestina. Então, que eles concedam terras para eles, façam uma federação, um espaço para eles e morem ali, mas não dentro dos territórios históricos israelitas, né? E em 2020 ele declarou que entre o Rio Jordão e o mar não haverá outro estado independente. Muito bom, não é? Em 14 de outubro de 23, em uma entrevista ao canal 12 de Notícias, Saar disse que a faixa de Gaza deve ser menor no final de guerra entre Israel e o Hamas, afirmando que quem começar uma guerra contra Israel deve perder territórios. É isso aí, este aqui é o que vai compor aí o novo gabinete de defesa israelense. E eu acho que vai ser muito interessante ver o Saar junto do Netanyahu, né? Apesar que os dois têm muitos problemas aí um com o outro, talvez agora vão pôr isso de lado e nós vamos ver um Israel muito mais unido no governo, só que numa versão bem mais religiosa, mais radical e muito mais nacionalista. Vai ser interessante. Vou deixar para vocês aí essas matérias importantes, tá bom? Que vocês leiam, entrem, me visitem os sites, para que vocês se interem das notícias. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.